Olá, você que acompanha o canal Ideal. Hoje tem estreia por aqui, o podcast Entre Linhas. Quem vai comandar esse podcast é a Di Agazzi, mas hoje eu tô aqui pra gente bater um papo, porque a Di também é psicóloga e pode falar com muita propriedade sobre o Janeiro Branco, esse mês super importante para falar sobre saúde mental. Então, primeiramente, bem-vinda aqui ao canal Ideal, a Di que vai trazer muito conteúdo também, além do podcast, para você que nos acompanha, mas aqui nesse espaço ela vai receber muitos convidados importantes. Di, fala pra gente, então realmente Janeiro Branco é aquele mês para as pessoas olharem com uma atenção a mais, porque saúde mental é tema sério. Olá você mais uma vez. Olá, Éder, boa tarde a você que nos acompanha. Éder, exatamente isso. Quando a gente fala de Janeiro Branco, a gente traz a ideia de recomeço. É um recomeço de ano, né? Então, normalmente, quando nós iniciamos o ano, o que a gente faz? As nossas metas, os nossos desafios, toda aquela nossa programação. E aí, pensando nisso, a ideia do Janeiro Branco, ela vem muito especificamente para trazer a importância da saúde mental na nossa vida. Quantas vezes a gente já ouviu falar das pessoas que falam assim, eu vou lá, vou fazer um check-up nos meus exames, né? Eu vou ver como é que tá, e aí vai lá e faz exame, né, para ver como é que tá a saúde física. Sempre. A maioria das pessoas hoje em dia fazem. Verdade, precisa, né? E saúde mental, quem faz? Pouquíssimos, né? E às vezes quem faz fica naquela, mas nem sei se vou comentar, mas será que vou, será que faço? Ainda às vezes tem aquela barreira, né? Infelizmente é dessa forma. E hoje, se a gente for ver, a mental parece que ela está exigindo até mais do que a física, né? Porque acaba sendo uma consequência, depois também você acaba tendo sintomas físicos, né? Em função da falta de saúde mental, acredita? Não, é exatamente isso. As coisas, elas são muito interligadas, né? Então eu sempre digo assim que uma vida extremamente acelerada e estressante, ela atrapalha a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, uma ansiedade fora do limite, porque a ansiedade ela é boa, né? Certo. A ansiedade ela é necessária, a ansiedade é o que nos coloca ali naquela posição de limite, muitas vezes, das coisas, né? Então, a gente tem algumas emoções que são emoções boas. O medo é uma emoção boa, é uma emoção necessária. Mas quando tudo isso sai do equilíbrio, que daí tá fora do normal. E aí que precisa ser olhado. Então, quando nós pensamos, por exemplo, numa pessoa extremamente ansiosa, fora do equilíbrio, a gente já vê que ela vai começar a ter, sim, problemas físicos, sintomas físicos, que a ansiedade traz, que a depressão traz, que, enfim, fatores emocionais trazem. Então, nós psicólogos, quando nós paramos e falamos sobre saúde mental, a gente bate muito nessa tecla de quebrar barreiras, embora já melhorou muito perto de como era, mas a gente continua falando sobre quebrar barreiras exatamente nesse sentido. Deixa eu parar aqui e eu olhar um pouquinho para mim. E a ideia da saúde mental, isso eu sempre trago muito, que a gente pensa muito no pós e não na prevenção. É verdade. Então, o Janeiro Branco, ele vem para isso. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu avaliar como é que tá as coisas aqui na minha cabeça. E aí, a partir disso, a gente se questiona, a gente pensa, a gente ajusta. Então, a ideia é essa. Importantíssimo, ainda mais no momento em que a gente vive com as redes sociais, em que parece que as coisas elas ficam, e na verdade acabam ficando mesmo mais aceleradas. A gente tem aplicativo de mensagem instantânea, como é o caso do WhatsApp, que todo mundo quer a resposta para ontem, eu mandei, você já precisa me responder, mas aplicativos de vídeo, como por exemplo um TikTok, um Instagram, que a gente acaba ficando viciado às vezes, né, nessas ferramentas. Então eu acredito que você deve acompanhar casos também nesse sentido, que a pessoa sente que a rede social, ao invés de contribuir de alguma forma, de distrair, ela acaba piorando até o quadro. Claro que sim. E quando a gente pensa em redes sociais, por exemplo, a gente pode pensar também na ideia de estar o tempo todo em movimento ali, e aí vem uma série de coisas por trás da rede social, né, aproveitando esse gancho. Veja bem, a gente tem a pressão da rede social, que é a pressão pelo retorno, né, aquela cobrança. Às vezes a gente demorou 10 minutos para responder, a gente já se justifica. Tu parou para pensar? Verdade. Já prestou atenção nisso? Desculpa, demora pela minha resposta, é porque eu tava... E a gente se justifica. E a gente não precisa se justificar. Cada um tem o seu tempo, os seus compromissos. Mas é meio que natural a gente se desculpar pela demora,
Porque a gente já está num meio de muito imediatismo, né? Então, tem a pressão, sim, do retorno no que envolve a rede social. Tem um outro fator que isso aparece muito em consultório, que é a comparação. Nossa. A comparação, Éder, eu vou te falar assim, é um pontinho aqui, uma chavezinha que destrói muito, 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 muito a nossa saúde mental e a gente não se dá conta disso. Por quê? Quando a gente olha para a comparação no sentido positivo, que é qual? Se inspirar, tenho né? o Éder aqui, isso. Veja, o Éder, ele é uma figura pública, o Éder, né, tem uma desenvoltura, falávamos sobre isso antes, né, Éder? Sim. Tem uma desenvoltura legal, né, um excelente comunicador, blá. Então eu olho para ti como inspiração, né? Eu sempre falo isso pro William, eu olho pro William como inspiração, eu olho para minha mãe como inspiração, então eu tenho figuras que eu olho como inspiração. Sim. Então, ok eu copiar, no sentido de me inspirar, porque isso é positivo. Claro. Agora, hoje, o que tem nas redes sociais que a gente precisa cuidar é a comparação negativa. Poxa, eu não cheguei lá ainda. Né? Eu queria estar no lugar dessa pessoa. Eu queria fazer o que ela faz, o que ela ele fez faz. para estar lá, né? É isso. Então, a rede social, ela não traz os bastidores de nada. É verdade. E aí a gente entra nesse processo de comparação. Até recentemente, no consultório, eu tive uma situação de uma pessoa que ela visualiza todas as outras amigas participando de coisas específicas, que envolve, enfim, uma série de fatores ali para poder fazer, participar, usufruir, enfim. E aquilo começou a gerar muita ansiedade nela, porque ela também quer. Porque se as minhas amigas participam, fazem, eu também quero, a todo custo. Entendi. Mas não é a todo custo. Por que eu preciso me comparar? Sim. O que falta aqui para eu entender que as coisas precisam de tempo, as coisas precisam de trabalho, as coisas precisam estar cada uma no seu lugar. E às vezes essa questão da comparação, ela te leva até para o caminho errado, para onde você não queria ir de jeito nenhum, porque, vamos lá, às vezes para determinada pessoa, trocar de carro é algo assim, olha, é um sonho, eu preciso chegar em determinado modelo, eu quero ter esse veículo aqui. Mas talvez para você seja fazer uma viagem. E aí, em função de o vizinho, do primo, do amigo, do cunhado ter trocado de carro e ter aquele modelo que agora é muito melhor que o seu, você diz, não, preciso mudar, eu preciso ter um carro como o dele. Mas aquilo para você nem é tão importante assim. Então, essa questão da comparação, realmente, ela acaba arrebentando e com a rede social intensifica a escala, porque antes você tinha a comparação, quem morava mais próximo, familiares, parentes. Agora você segue 3, 4 mil pessoas, você acompanha outras tantas e aí... Nossa, a escala em que você pode se afundar é muito maior, né? Com certeza. E aí a gente vem para o universo feminino. A comparação com o corpo. Nossa. Né? Aí vem para o outro universo. A comparação com o comprar, com o ter. Aí vem para o outro universo, que é a comparação no sentido de dons e talentos, no sentido de desenvolturas. Tem um videozinho que é muito legal no Instagram, que é uma menininha que ela chuta uma bola e ela é toda desajeitada para chutar a bola. Certo, eu vi esse vídeo, é muito bom. E aí depois que ela chuta a bola assim toda desajeitada, ela sai dando cambalhota e virando estrelinha. Como uma ginasta mesmo. Exatamente, perfeitamente bem. E aí lá tem a frase que fala, né, que às vezes não é falta de talento, você só está no lugar errado. É isso. Né? Então, se eu me afundo na comparação, eu não enxergo oportunidades. Se eu me afundo na comparação, eu não visualizo um potencial para a minha vida. Sim. Porque eu tô presa numa comparação, eu tô presa num padrão. Então, quando eu saio desse padrão, eu abro a minha mente para oportunidades. Aí eu consigo me olhar.
E o processo nesse se olhar, fazer a comparação com você mesmo de evolução, qual que é o direcionamento que você daria hoje para a pessoa, no sentido assim, olha, eu tenho esse perfil, me identifiquei aí, eu me comparo com todo mundo, eu nunca sou bom o suficiente para nada e tal, qual é o caminho que você indica que é o inicial, pelo menos? É claro que a gente sabe que aprofundar uma terapia, um acompanhamento faz toda a diferença, mas às vezes para a pessoa pelo menos dar esse primeiro passo agora, o que você acredita que é o melhor? Tem algo que eu sempre falo que é importantíssimo, que é se escutar. Uhum. E às vezes esse se escutar é exatamente eu trazer aqui para minha frente, para o papel, né? Então, eu vou parar e eu vou prestar um pouquinho de atenção em mim. Deixa eu me escutar aqui. O que eu gosto de fazer? Tá. O que eu já fiz que foi legal, que deu certo? O que já me falaram que eu sou bom? Né? Porque às vezes eu quero ser bom em alguma coisa, mas eu quero ser bom em alguma coisa a todo custo, que às vezes o que está me motivando a ser bom naquilo não é o que de fato seja o meu talento. Claro. Então, é você realmente parar assim e pensar, tá, o que eu gosto de fazer? Deixa eu limpar a minha mente de tudo que envolve as pessoas. Deixa eu limpar um pouco a minha mente no que envolve essa coisa do que é bom, porque hoje as pessoas falam, né, que ter tal profissão que é bom, né? É então, verdade. a gente coloca muito essa coisa do status à frente, muito dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, esse se escutar é justamente eu parar e pensar, tá, o que eu tenho de bom, o que eu faço bem? E aí, você vai traçar, né? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus objetivos? O que eu quero desenvolver? O que eu percebo que eu tenho talento? Eu vou citar para ti um exemplo. O storytelling, né? Uhum. Quando eu era adolescente, eu e a minha irmã, nós temos 2 anos de diferença. E a minha irmã, ela sempre foi assim, muito organizada. Ela é organizada, ela é perfeccionista, enfim, ela tem esse perfil assim muito detalhista com as coisas. E aí a minha irmã tinha uma agenda. E aí, ela era menor aprendiz na EPAGRE, começou como menor aprendiz, tinha 15, 16 anos, e aí eu tinha meus 13, 14. E a minha irmã tinha uma agenda, ela tinha uma escrivaninha com os livros dela, sabe? Aquela... Padrão CDF, assim. Toda. E aí eu olhei aquela dita agenda e eu falei, nossa, eu quero uma agenda. E aí, fui eu lá providenciar a minha agenda. E aí eu anotei as minhas coisas na agenda. Gente, nem tinha o que fazer, né, na época. E assistir aí, desenho, 8 horas da manhã. Tá. Não, nem eu comecei a trabalhar cedo. E aí fui eu lá, né, comprar a dita agenda, botei lá. E passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4. E a minha agenda lá, eu simplesmente esqueci de abrir a agenda. Não, entendi. Porque não era o meu, sabe, aquela minha habilidade, Sim. aquela minha coisa natural. A organização, o detalhe, não era natural meu. E da minha irmã era. E aí eu comecei a me frustrar, eu pensei, poxa vida, né, eu não consegui nem abrir a agenda. E aí eu larguei de mão, assim. E aí eu olhava para ela e eu me inspirava, mas eu me inspirava em algo que sim, é bom. E hoje eu não consigo viver sem agenda. Sim. Eu preciso da minha agenda, mesmo que seja aqui, ó, no papelzinho. A agenda física, né? Sim, essa Embora é boa. tenha agenda do celular, mas eu preciso do papel, Eu também sou desse. Então hoje eu não fico sem agenda, mas pra época eu precisava forçar para usar, porque não era natural. Certo. Pra minha irmã sempre foi. Do contrário, eu sempre fui muito comunicativa. Sempre fiz amizades facilmente, sempre tive esse lado mais da comunicação mais facilmente do que ela. Então, veja, existe uma linha mais técnica, que é a da minha irmã, e existe uma linha mais comunicativa, que é a minha. E aí ela se achou na linha dela e eu na minha, e tá tudo certo. É isso aí. Então, se eu quisesse viver o padrão dela de perfil, frustrado, eu não conseguiria, eu me frustraria. Eu não daria conta de ficar atrás de um computador o dia inteiro organizando planilhas. Não é meu perfil. É isso aí. E do contrário, ela também. Né? Ela se frustraria se ela pegasse, talvez, uma linha diferente da minha. Então, veja bem, por que eu trouxe esse exemplo? Justamente por quê? Porque quando a gente entende o que eu tenho dentro do meu perfil, eu consigo
desenvolver mais facilmente. Claro. E aí eu começo a me orgulhar das coisas que eu faço. E quando eu começo a ter orgulho das coisas que eu faço, eu desenvolvo em mim a autoestima. E aí isso diminui a minha necessidade de comparação. Fundamental, fundamental. Esse é um baita exemplo, eu tenho certeza que muita gente se identificou, eu me identifiquei com um exemplo muito parecido também dentro de casa, nessa mesma situação, tanto é que meu irmão trabalha num banco hoje, adora uma planilha, um Excel e tal, eu já corro longe, é por aqui o caminho, vamos embora e tá tudo certo. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante e acontece dentro de casa, acontece com um colega de trabalho, acontece com um vizinho, então natural acontecer esse tipo de comparação, mas fazer esse exercício é um primeiro passo. Agora, eu tô vendo aqui que você trouxe um livro também, que é um livro que você é autora também desse livro, que fala sobre desacelerar. Como é difícil fazer isso. Faz um resumo, eu sei que você vai falar bastante, vai colocar ele no contexto, né, nas próximas edições do podcast, mas fala um pouquinho para já quem quer entender um pouquinho sobre o teu livro também. Tá. Éder, sobre o desacelerar, inclusive ele fala, né, desacelere, corações agitados e mentes inquietas. A ideia do desacelerar é exatamente internamente, certo. A nossa mente e o nosso coração. E aí aqui no livro, eu escrevi ele juntamente com 2 psiquiatras, a gente vai falar sobre as razões que fazem a gente acelerar demais, certo. A mente e o coração. E aí aqui, olha, se você observar na página 43, inclusive esse tema foi escrito por mim, que é a comparação, nós vamos ter aqui a comparação, a falta de domínio próprio, as crenças limitantes, que também foi minha escrita, superando as crenças limitantes, aí nós temos aqui o aprender a dizer não, o autocuidado, o tempo de qualidade, a terapia, enfim, vários pontos, vários temas importantes que envolvem aí a nossa vida no sentido de desacelerar. Então, eu acredito que se nós pararmos e observarmos um pouquinho o que fica gritando muito na nossa mente, a gente vai conseguir perceber o que está acelerado na nossa mente. Claro, claro. E aí, quando a gente percebe o que está acelerado demais na nossa mente, a gente consegue dar um foco maior para o cuidado, para o ajuste. E às vezes é um problema em casa. O marido e a mulher estão lá. É sempre o mesmo ponto que faz com que eles se desconectem. Por que a gente não traz esse ponto e a gente tenta entender o que tem por trás desse ponto? Não é? Porque senão vai se repetir sempre. Então, não adianta a gente só identificar o que é. A gente precisa pautar o que é. Claro. E conversar sobre o que é. Colegas de trabalho, nós temos ali uma equipe, né? 5 pessoas no mesmo ambiente e sempre aparece o mesmo problema. Tem algo que está aqui o tempo todo, eu tenho um detalhe aqui com uma colega, tal, deixa eu trazer isso. Deixa eu tentar entender o que é. Claro. Com os filhos, enfim, qualquer relação, né? Sim. Com mãe, com pai, né? A relação materna, eu já recebi vários casos em consultório de problemas entre mãe e filho. Sim, né? sim. Então, assim, vamos tentar entender o que é que tá, entende? Claro, acontecendo aí, né? Exato. Então, primeiro, a gente identifica o que é que tá ali pulsando o tempo todo, gritando dentro da gente. Aí, depois que a gente identifica, a gente começa a dar um foco. Não, calma, então eu vou trazer isso aqui como importante para minha vida para eu resolver. Porque a gente resolve sempre as coisas que a gente vê, não é? Eu tô com anemia, então eu vou lá, vou tomar remédio. Certo. Então eu tô vendo o meu exame ali, que o meu ferro tá baixo, e eu vou lá resolver. Eu tô com um problema nas contas, porque o meu boleto tá aqui, eu tô vendo, então eu vou resolver. Então tudo que a gente consegue ver, palpar, a gente resolve. Sim. A mente a gente não vê, os nossos problemas a gente não vê, os nossos desajustes da nossa mente a gente não vê. É verdade. E aí você tem que encontrar a forma de tornar isso palpável para conseguir trabalhar. Esse é o ponto. E aí a gente vem num outro detalhe da nossa vida, que é o falar. Certo, que é um grande desafio, né? Um grande desafio. Tem um livro muito legal que eu li já faz uns anos já, que é Os Homens São Ostras e as Mulheres Pés de Cabra. É muito legal.
E esse livro, ele é um livro de casal, inclusive eu indico porque ele é muito bacana, e ele fala exatamente isso, assim, o homem ele é fechado, ele não gosta de falar sobre as coisas, ele sente, ele não fala. A mulher, do contrário, não, a mulher, tudo que ela sente, ela quer falar. Então veja aí um ponto, né, uma diferença entre homem e mulher, que é uma diferença básica, normal, que acontece na maioria dos casais e que normalmente gera problema. Sim. E que normalmente as pessoas não conversam sobre. É verdade, é verdade. Não é? Eu já recebi no consultório casais que ficam às vezes 5, 6 dias sem conversar. Nossa. Porque tiveram um atrito e passa 1, passa 2, passa 3, passa 4 dias e eles não resolvem. Então imagina a mente como que fica, o coração como que fica pesado. E aí dificulta relacionamento com filhos, dificulta no trabalho, dificulta todo o resto. Que aí você tá com uma ponta solta, vai afetando nas outras também. Não tem como fugir disso, né? Infelizmente, se você conseguisse desligar, virar essa chavinha, mas a gente fala muito, o profissional, o pessoal, mas é muito difícil. Cheguei em casa, depois dos 18, virei a chave, agora eu esqueço totalmente o trabalho. Não é assim que funciona, né? A gente vem com a carga, e o mesmo acontece no trabalho, né? Então tem um peso grande. O assunto é muito bom, tem muita coisa que a gente pode, com certeza, aproveitar ainda. Nosso tempo passou aqui, mas a gente sabe que é um assunto extremamente importante, porque você vai acompanhar também nos próximos episódios, com toda certeza, muito conteúdo, convidados especiais no Entre Linhas, para que a Di e essas pessoas possam ajudar você também a entender um pouquinho melhor esse universo, falar sobre saúde mental e outros temas extremamente importantes. Di, muito obrigado pela presença e vamos acompanhar agora, então, aí as próximas edições. Sucesso! É isso aí. Obrigada, Éder. E eu convido vocês, né, para participar realmente e acompanhar os podcasts. Eu acho que vai ser muito bacana, vai ser muito relevante. Eu acho que esse tempo das pessoas pararem, ouvirem algo sobre a saúde mental vai ser enriquecedor. Com toda certeza. Obrigado mais uma vez pela participação e obrigado a você de casa pela companhia.